Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão, da 18ª semana Rede Pedagógica Educação Integral. E nós temos aqui a honra de receber para o minicurso Educação Integral Comunitária o professor Frederico Bertolini. Ele que é professor da Universidade de Brasília, professor de Ciência Política e que tem muita estrada também, tem muitos quilômetros rodados em políticas públicas na área de educação e vai trocar aqui com a gente uma ideia bastante preciosa, valiosa. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante esse mini curso. Deixa eu ver se já encontro aqui o professor Frederico Bertolini. Já aproveito para falar com vocês, pessoal, que nós temos aí, já lançado o sorteio de vários livros. Mostrei alguns livros aqui do professor Demerval Saviani. Demerval Saviani, ele que é um dos maiores pensadores vivos da educação no Brasil e no mundo, vai estar aqui com a gente na próxima quinta-feira, a partir das 19 horas. Pessoal, e o sorteio é o seguinte, basta você acessar www.redepedagogica.com.br, pegar todas as informações, cumprir todas as regras, se inscrever e participar. Os livros serão autografados, os livros do Saviani. Vamos sortear também, livros do professor Celso Antunes. Professor Celso Antunes, já vi aqui o nosso querido Frederico Bertolini. Deixa eu voltar aqui para puxá-lo aqui para essa live. Prontinho. 25 de janeiro, que é o encerramento aqui da 18ª semana Rede Pedagógica. Olá, Fred! Olá, tudo bem, Edvaldo? Prazer estar aqui com vocês de novo. Prazer todo nosso, viu, Fred? Gente, eu estou chamando o Frederico aqui de Fred, porque ele é bem jovial, não apenas jovem, ele também é bastante jovial. Preparou. Apesar de agora calvo, né? Eu tenho que atualizar essa foto aí, que eu tinha muito cabelo na foto do... As pessoas estão esperando encontrar alguém cabeludo, ou encontrar um calvo aqui, que não faz a menor diferença, né? Nós temos essa peculiaridade aí, né, Edvaldo? É isso mesmo. Não posso nem falar nada, viu, Fred? Gente, o professor Frederico Bertolini gravou 2 videoaulas maravilhosas sobre esse tema, educação integral comunitária, educação integral e política, informação política. Ele já esteve aqui com a gente na 17ª semana Rede Pedagógica, Cidadania na Escola, e não existe educação integral sem formação política, sem essa dimensão, esse aspecto, como disse na videoaula o professor Fred, esse aspecto político, que é bastante importante. Professor Fred, para as pessoas que estão agora chegando, que não te conhecem ainda, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua experiência acadêmica nos Estados Unidos. Eu passei lá um ano fazendo sanduíche, né? E foi bastante interessante, assim, para mim. Eu tenho uma trajetória acadêmica, do ponto de vista de formação, que não é exatamente a coisa mais ortodoxa que você possa pensar, né? Então, eu comecei economia, formei em relações internacionais, cheguei a cursar até engenharia em algum dado momento, mas desisti da engenharia, fiquei com economia e com relações internacionais. Fui fazer um mestrado na ENSE, no IBGE, Escola Nacional de Ciências Estatísticas. Por quê o mestrado na Escola Nacional de Ciências Estatísticas? Porque eu trabalhei por muito tempo na Prefeitura do Rio, com gestão de políticas públicas. Então, eu notava que a avaliação de políticas públicas era um aspecto deficiente ainda do Estado, de forma geral, né? E especialmente nas políticas municipais, existiam importantes lacunas em relação à avaliação das políticas públicas que aconteciam ali. E eu queria, de alguma forma, trazer essa luz assim, para o espaço das políticas públicas municipais, né?
Aí fiz o mestrado e só que eu tinha uma orientação em relação à minha formação acadêmica que estava muito associada à atuação profissional. Então eu não tinha muito essa ideia de ter academia para virar um doutor, para virar um pesquisador, para virar um estudioso. Eu queria simplesmente ter uma intervenção mais qualificada na minha atuação como gestor, né? E aí, quando eu cheguei no doutorado, as pessoas explicaram para mim que não ia poder funcionar assim no doutorado, porque eu tinha que dar algum tipo de contribuição teórica, eu tinha que, de fato, me aprofundar mais, né, nos temas que eu ia tratar do ponto de vista teórico, e também estava entrando ali num caminho diferente, que era o caminho da academia, né? Então, esse meu tempo lá nos Estados Unidos, esse meu tempo na Universidade de Nova York, foi importante para eu ter contato, de fato, com uma formação teórica mais aprofundada. Foi lá que eu aprendi efetivamente o que é ciência política, né? Então, eu acabei me tornando um cientista político nesse processo. Eu hoje estou na Universidade de Brasília, eu trabalho com metodologia dentro da Universidade de Brasília, trabalho com temas de coalizão, temas de populismo, mas eu devo a essa minha experiência na Universidade de Nova York com o professor Chevosky, que eu cito um pouco ele aqui, citei bastante na aula do ano passado, né, na 17ª Semana Pedagógica, a gente falou bastante sobre o Chevosky, até recomendou alguns livros dele, né? E para mim foi então fundamental, né? O tipo de oportunidade que, para quem está fazendo esse processo de doutoramento, se tiver a oportunidade de passar um tempo fora, passe. Isso não tem a ver com nenhuma ideia colonial de subserviência, nada disso. Isso tem a ver com você experimentar novos ares, isso tem a ver com você entendo essa oportunidade. Isso é, obviamente, não vão ser todas as pessoas que terão essa oportunidade, mas eu tive a oportunidade de, com financiamento governamental, fazer isso, né? Super importante. A gente vai falar um pouco de política pública e vai falar de comunidade. A gente sabe que tem alguns desafios ainda que estão postos que têm a ver com elementos materiais e concretos de impossibilidade, né, de fazer as coisas, de tocar projetos. Mas a ideia é que, justamente a partir dessa intervenção comunitária, a gente consiga mobilizar. Mas voltando, então, para a minha experiência, o que acontece? Nesse tempo lá, que eu pude passar um ano fazendo o doutorado sanduíche, eu pude conhecer, primeiro, culturas diferentes. É interessante porque, no Brasil, a gente tem uma perspectiva que é de inclusão meio que, pelo menos na minha experiência acadêmica, né? Isso não estou querendo fazer nenhum tipo de análise sociológica aqui, estou só falando um pouco da minha experiência, né? É uma experiência de inclusão meio que por apagamento, no sentido de que todo mundo vira meio brasileiro quando está aqui, né? Então, também viver essa outra experiência foi interessante para enxergar outras culturas que sobrevivem, que convivem num espaço, mas que não tiveram necessariamente esse apagamento, ou seja, tiveram a manutenção desses valores intrínsecos às suas próprias culturas. Então, são perspectivas diferentes, as duas são possíveis, mas, enfim, é super interessante, né? Você ter contato, você poder, se tiver essa oportunidade, repetindo, né? É uma oportunidade que eu sei que não está posta para todo mundo, ela está se democratizando cada vez mais, mas se você tiver essa oportunidade, vá para fora, viva um pouco essa experiência acadêmica. É muito interessante. Essa diversidade que você pode viver fora é muito interessante, inigualável. Muito bacana, gente. Olha, vocês pensam, mas eu sou professora de educação infantil, né? Eu trabalho na educação, não tenho condições de fazer um curso, uma formação fora. Gente, deixa eu dar para vocês aqui um testemunho, já até comentei isso ano passado, anteriormente. Eu fui fazer curso de alemão fora, em outros países. E adivinhem só, eu encontrei com várias professoras da educação infantil, não do Brasil, da Coreia do Sul, da França, de outros países, fazendo alemão. Olha para você ver, viu, Fred? Os governos, né, financiavam a viagem, os cursos das professoras de educação infantil.
E eu até perguntei para um amigo meu que é da Coreia do Sul, né, qual que é o status da professora de educação infantil lá na Coreia do Sul. Ele disse, olha, está no topo. Um dos profissionais mais valorizados aqui na Coreia do Sul é exatamente o professor de criança, o professor, a professora da educação infantil. Bacana demais, né, Fred? Esse exemplo da Coreia do Sul, acho que ele é um exemplo conhecido internacionalmente, né, de como um país que estava lá atrás conseguiu dar muitos passos com investimento pesado em educação. Investimento pesado em educação em absolutamente todos os níveis. Então, não só no nível superior, ou na educação tecnológica, mas essencialmente no nível básico, no nível da educação básica, né? E atualmente eles têm indicadores que são fantásticos, né? PISA, enfim, são indicadores fenomenais da Coreia do Sul. E infelizmente é uma outra realidade que a gente gostaria de ver aqui, né? É verdade, gente. E o Fred, o Frederico Bertolini, né, o nome acadêmico dele, mas vamos chamá-lo de Fred aqui porque ele é bastante jovial. Vai falar depois de um programa também voltado aos jovens, que é o ProJovem. Mas essa figura aí que o Fred citou, que é o Adam Chevosky, ou Chevosky, é o maior cientista político da atualidade, né? Na opinião de muita gente boa. Ele é um dos autores, talvez o autor, que deflagrou a discussão sobre crise na democracia. Então é um cara bem bacana e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Adam, por exemplo. Ele é um polonês assim, mais baixinho que eu ainda, né? Uma figura hiper simpática, mas, como você disse, provavelmente uma das mentes mais brilhantes aí que ciência política foi capaz de nos proporcionar, foi capaz de produzir, né? Ele tem estudos muito importantes sobre transição de regime, transição para a democracia, ele tem trabalhos também sobre expansão do sufrágio. Então, são bem interessantes porque são coisas que a gente, às vezes, assim, fica pensando, expandir o voto para as mulheres. Poxa, que legal, né? Mas essa expansão, ela vem às custas de muita luta, evidentemente. Só que essa luta ela é vencida a partir de conjuntos de condições que são bastante peculiares. Então é isso. Infelizmente, quem tem... assim, nós, cientistas políticos institucionalistas, né, a gente tem essa perspectiva assim, de entender o jogo como um jogo em que as instituições elas têm um papel importante, né? Então, o que são as instituições? As regras do jogo. E qual que é a dificuldade em relação às regras do jogo? É que quem está ganhando não quer mudar, né? E quem está ganhando é quem tem a bola. É um pouco a ideia de que, assim, do ponto de vista mais formal, as instituições elas são formadas a partir de um conjunto de condições que é dado, de um conjunto de condições materiais que é dado. Ou seja, quem tem poder é que cria as instituições. E aí, em que momento quem tem poder vai abrir mão desse poder, porque estender o sufrágio é, de alguma forma, abrir mão desse poder para incluir. Incluir mulheres, incluir pessoas que não sabem ler e escrever, como foi ali aquele momento importante, a Constituição de 88, né? Isso transforma as estruturas de poder, porque os eleitores anteriormente tinham uma configuração e eles passam a ter outra. Então, o trabalho do Adam, ele trata muito disso, né? Ele trata muito de entender, puxa, mas qual foi o conjunto de condições que fez surgir essa expansão? E as últimas publicações dele, que tratam sobre crise da democracia, então, são também super instigantes, super interessantes, né? Ele levanta essas crises como algo comum de um tempo em que a democracia prometeu muita coisa, mas não conseguiu entregar exatamente o que ela tinha prometido. Isso gerou um conjunto de insatisfações, né? Essas insatisfações elas estão associadas a próprio aumento da democracia, a própria garantia de mais direitos. Quando a gente pensa no direito que positivado no tempo e no espaço, ali, dos direitos que são garantidos para as pessoas, a gente entende que eles só vão ser plenos a partir de democracia. Só que acontece, com mais democracia,
direitos vão sendo desvelados, direitos vão sendo deflagrados, direitos vão sendo... As pessoas vão percebendo os direitos que elas têm, né? E aí, olha que interessante, a partir dessa percepção, elas eventualmente podem ficar insatisfeitas com os direitos que elas não têm. É um pouco o que eu falei lá na aula gravada também, né? E aí, esse espaço entre o direito ao qual eu faço jus, entre o direito do qual eu sou digno e o direito que é efetivamente experienciado por mim, né? O que eu devia ter e o que eu tenho, esse espaço ele vai sendo percebido. E aí, a partir do momento que ele é percebido, é que ele pode ser diminuído, é que a gente pode tentar, de alguma forma, juntar essas coisas. Mas quem tem a bola do jogo, né, quem o dono da bola não está interessado nisso. Né? Não está interessado nisso. Então, até também os trabalhos do professor Saviani, né, falam um pouco dessa disputa pela hegemonia, mas que a educação, isso que é super interessante. Né? Então, como que a gente consegue diminuir esse espaço? Educação. Educação. Ela vai deixar de acontecer nesse contexto com condições materiais específicas? Não. Ela não vai deixar de acontecer. Então, a escola que tem as aulas, a escola bilíngue, que tem o iPad para cada um dos alunos, ela vai ter um conjunto de condições diferente da escola que está escrevendo, eventualmente nem lousa tem, nem quadro negro tem, né? Mas o espaço só pode ser reduzido a partir daí. Então, dadas essas condições, que são condições de profunda desigualdade, que são condições e quando a gente fala de desigualdade, desigualdade material profunda mesmo, com a educação que a gente consegue, de alguma maneira, tentar igualar essas oportunidades. Elas dificilmente serão iguais, o que não impede que a gente deseje que elas sejam iguais e que se mobilize para que elas sejam iguais, ou um pouco mais iguais. Só que é a educação que faz reduzir esse espaço. Né? Então, a crise da democracia passa bastante pelo nosso tema, se você for pensar assim, porque é uma crise que trata de direitos não verificados, de direitos que não são experimentados pelas pessoas, mas que eles são direitos aos quais elas fazem jus. Ah, muito bacana, gente. Esse aqui, então, é o professor Frederico Bertolini, professor de Ciência Política, doutor em Administração, e ele que leciona na Universidade de Brasília, que é uma das melhores da América Latina. Professor Fred, eu mostrei aqui no começo esse livro aqui do Tavares Bastos. Não está dando muito aqui para ler, E mas fica o Tavares, ao contrário, né? ao contrário, olha só, os males do presente e as esperanças do futuro. Olha, o Tavares Bastos, ele faleceu em 1875. Então é alguém que viveu no Império, pensou, né, na época do Império, né, antes da República no Brasil. E ele tem assim, um grande feito que ele apontou a necessidade de se promover a educação da população brasileira. Era uma das bandeiras dele. Só que, Fred, era a proposta dele, precisamos promover uma educação de qualidade. Nós não temos recursos, e você fala do problema da escassez nas videoaulas, nós não temos recursos para educar de maneira adequada todo mundo. Então, vamos fazer a opção de educar um pequeno grupo da sociedade, que é quem nós damos conta de educar. Então, isso tem a ver, Fred, essa decisão que foi tomada lá atrás, tem a ver com tudo que nós temos no Brasil hoje, né? Aquela questão da path dependence, da ciência política, que você domina muito bem, e tem tudo a ver com a inclusão, que é uma palavra que apareceu na sua fala diversas vezes. Então, o que você diz, Fred, dessa opção de se fazer uma educação meramente amostral e que vai reforçando o que você disse aí, que é o desigual? É engraçado porque no Evangelho tem o seguinte vaticínio: ao que tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado.
muito complicado e boa parte das tensões que a gente experimenta em relação, principalmente à educação pública, estão associadas à mudança desse paradigma que você citou, né? A gente tem um processo de expansão e de inclusão, de universalização do ensino, que faz com que um conjunto grande de pessoas passe a acreditar que a educação pública é ruim. E por que isso acontece? Porque ela não era uma educação para todas as pessoas, né? Então, essa é uma decisão bastante equivocada, mas ela é alinhada a essa ideia que eu falei, assim, quem tem a bola do jogo está fazendo a regra do jogo para ganhar, né? Quem tem os recursos está constituindo uma educação, um modelo educacional para seguir ganhando o jogo, né? Para seguir excluindo. E isso teve assim, impactos profundos na nossa sociedade de acirramento de desigualdades. Toda a América Latina tem um problema de desigualdade. Toda a América Latina tem um problema de pobreza. A gente conseguiu, embora superando paulatinamente esse problema de pobreza, a gente tem a manutenção de profundas desigualdades. Então, a gente, em relação aos nossos companheiros da América Latina, segue sendo um dos países mais iguais. Em relação ao mundo, a gente segue sendo um dos países mais desiguais. Eu estou aqui no Distrito Federal e a gente, puxa, que bom, a gente perdeu o posto de unidade de federação mais desigual do país. Não sei se é só uma, né, trágico que haja tanta desigualdade. A gente agora é a segunda unidade da federação mais desigual do país. É a unidade da federação com maior renda per capita. Então, isso é assustador, né? Você ter a unidade da federação mais rica do país, que ao mesmo tempo é a mais desigual. E isso está associado a um modelo excludente de Estado. A um modelo de Estado que se conformou para garantir maiores fatias a quem já comia muito bolo. Então, o aspecto desse tipo de educação, e que, claro, a gente não pode ser anacrônico, né? Esse tipo de modelo, ele talvez tenha sido feito na melhor das intenções. Assim, a ideia, não, vamos conformar dessa maneira. Só que foram as intenções que se verificaram com os piores resultados possível, né? Então, tá perguntando, Piauí fica onde nesse ranking? Agora o Piauí, salvo engano, é a unidade de federação mais igual. Aqui a gente perguntou. Que infelizmente, né, passou o Distrito Federal nos últimos anos em relação a desigualdade. A gente mede usando o Gini, né, que é uma medida que relaciona população e renda, assim. Então, divide lá 10 grupinhos decide renda, né, e faz uma curvinha lá, faz a curva de Lorenz, mas isso é papo para o economista. O importante é a gente entender que o Gini é uma medida que captura isso, né, que consegue verificar essa desigualdade. E aí o que você tem na mudança para a universalização da educação, que é um movimento que acontece também com a saúde, né? A saúde é um outro tipo de política pública que, a partir da expansão e da universalização, ela cria uma percepção, ou se cria e se constrói uma percepção de baixa qualidade. Se você pegar as pessoas que são atendidas pelo serviço público de saúde, elas normalmente avaliam melhor o serviço público de saúde do que as que não são atendidas. Ou seja, essa perspectiva de má qualidade foi se construindo. Eu não quero de jeito nenhum que a gente pense, poxa, está tudo uma maravilha, está tudo... É evidente que não. É evidente que não. A questão é que essa expansão, que era fundamental, ela gerou essa percepção, ou ela contribuiu para essa percepção de um serviço que não era suficiente para atender as pessoas que ele estava atendendo agora, né? Subfinanciado, sucateado. Então, melhor que a gente abra, com certeza. Era fundamental que
que houvesse ou se constituíssem condições para que essa inclusão fosse feita de maneira participativa, fosse feita de maneira mais apropriada, com toda certeza. Ah, muito bem, pessoal. Estamos aqui com o professor Frederico Bertolini, professor de Ciência Política da Universidade de Brasília. E a Pérez tocou aqui, trouxe aqui nos comentários, professor Fred, uma expressão que aparece numa posição central assim das suas videoaulas, que é a expressão direitos humanos. Você, quando vai falar a respeito das polarizações, né, você diz, não, os direitos humanos, né, estão... Isso não tem a ver com direita, não tem a ver com a esquerda. Os direitos humanos são constitutivos da cidadania de todas as pessoas, independente de gênero, de sexo, raça, origem, etc. Então, fala um pouquinho para a gente como que a educação integral pode promover uma cultura de direitos humanos e não só promover a cultura, promover também uma efetivação desses direitos humanos. Eu acho que a educação ela pode atuar no sentido de despolarizar alguns processos que estão excessivamente polarizados e de desvelar, como a gente estava falando, esse conjunto de direitos. Ou seja, as democracias elas só conseguem florescer com cidadãos ativos e informados. Não é isso? O Dow falava assim para a gente e isso faz bastante sentido. Ou seja, as pessoas têm que estar informadas sobre o que elas têm direito de demandar, sobre o que elas podem conseguir desse jogo da democracia. E a partir dessa percepção que a educação tem que trazer, a gente consegue também, dentro de uma formação integral, preencher de novo o espaço da política. Então, o espaço da política ele foi muito esvaziado justamente por conta de uma percepção que as pessoas passaram a ter da política como o lugar da malandragem, o lugar onde o político vai roubar, lugar... E política não é só política partidária, né? Na verdade, se você se envolve nas questões políticas e se você tem uma formação política, você começa a ter cada vez mais instrumentos para que menos políticos roubem. De novo, isso significa agora todos vão ser santos. Não, não é isso. Não é isso. A questão é que, a partir do momento que as pessoas têm uma formação política que dá a elas, ou que ajuda elas a construírem essa noção de que elas são sujeitos de direitos, elas passam a, mais informadas, poderem cobrar melhor. E cobrando melhor, entendendo que elas podem cobrar, a gente vai, de novo, diminuir aquele espaço ali entre o direito que é, enfim, do ponto de vista teórico e o direito que é prático das pessoas. Por que a gente precisa fazer, por que a gente precisa reconstruir uma educação para direitos humanos? Porque esses processos políticos, eles acabaram deflagrando, no contexto de polarização, uma percepção completamente equivocada do que são direitos humanos, né? Então, as pessoas, eventualmente muito indignadas com aumento de criminalidade, começam a acreditar que direito humano é um negócio que é para bandido, né? É evidente que as pessoas que cometem crime, elas precisam ter os direitos delas respeitados. Mas quais são esses direitos? O direito é ter um julgamento justo. Por quê? Porque se alguém me acusa de alguma coisa, eu também quero ter um julgamento justo, né? Então, a perspectiva do direito humano, ela é muito facilmente abordável a partir desse aspecto da percepção de que as pessoas têm esses direitos e de que elas querem algum grau de igualdade de tratamento, né? Então, educar para direitos humanos é essencialmente fazer com que as pessoas percebam ou entendam que elas podem ter a raiva delas do aumento da criminalidade, elas podem ter a indignação delas com o aumento da criminalidade. O que elas não podem se deixar levar é
pela primeira proposta que resolve de maneira muito simples um problema complexo, né? Então, acho que depois a gente vai falar um pouco sobre fascismos, né? Porque os fascismos têm um pouco a ver com isso, né? Com a venda de soluções muito simples para problemas que são muito complexos. De novo, isso não significa aceitar, isso não significa não se indignar. Significa só parar um pouco, dar um passinho atrás e perceber, puxa, será que essa solução vai resolver alguma coisa? Será que aquele político em quem eu votei, de quem eu gosto, quando propõe aquilo, será que dá para ter essa solução mesmo que ele está propondo? Ou ela é uma solução que no fim vai acabar eventualmente me prejudicando em algum tipo de ocasião ou situação? Então, quando a gente está num contexto, e é interessante fazer que minha parte mais de pesquisador, né? A gente lá no Observa DF, que é o Observatório de Políticas Públicas do Distrito Federal, faz parte da UNB, lá são vários departamentos, né? A gente vai até voltar à atividade, porque a gente estava inativo, aí ficou inativo um ano e estamos voltando à atividade agora. Quem quiser até entrar depois, Edivaldo foi no lançamento do livro nosso, né? Quem quiser depois entrar é observadf.unb.br. E aí lá a gente tem um conjunto de dados que está livre para vocês usarem. Então, super interessante. Vale muito a pena vocês visitarem lá o site. E tem uma pesquisa, curioso, né? Assim, tem uma pesquisa sobre violência nas escolas. E a gente percebeu que as pessoas que têm filhos nas escolas públicas, elas tendem a defender medidas mais punitivas, medidas mais severas, e elas não percebem que em um dado momento, elas, por estarem numa condição maior de vulnerabilidade, podem ser os próprios alvos dessas medidas punitivas. E de novo, eu não estou tirando a razão de ninguém, porque, enfim, é uma questão de opinião, não tem que concordar ou discordar, né? O que a gente pode levantar, o que a gente pode perceber é que está faltando esse espaço da escola, ou está faltando esse espaço da gente conseguir educar crianças e também adultos e também pais dessas crianças, pais e mães dessas crianças, para os efeitos perniciosos de uma cultura que não respeita direitos humanos, né? De uma cultura que vilipendia direitos humanos, de uma cultura que traz um caráter excessivamente punitivo e que, de novo, vai ser sempre sobre os mais pobres. Aí tem várias outras dimensões nas quais eu não sou especialista, mas que eu tenho colegas que são especialistas, a dimensão de gênero, a dimensão racial, vai ser... Então, gênero, raça barra cor e questão financeira, questão de grana, vão ser onde mais as pessoas vão sentir essas desigualdades, né? Essa mão pesada que eventualmente elas estão demandando, né? Então é um longo caminho e ele passa por essa despolarização. Os desejos das pessoas, as pessoas elas vão poder continuar sendo de direita, de esquerda, conservadoras, progressistas, só que elas não podem, ou elas também podem ser contra a democracia? Podem. A questão é que elas têm que perceber que se elas forem contra a democracia e contra direitos humanos, elas só saem perdendo. A democracia é o único sistema em que a gente tem meios para fazer essas cobranças, né? Então, você vai falar assim, mas na ditadura as pessoas, então, elas não têm uma vida boa? Elas podem ter uma vida boa. A questão é que sempre vai ser algum tipo de concessão dada pelo ditador de ocasião, porque ele não depende do voto delas para ganhar nada. Na democracia, os políticos dependem do voto das pessoas para ganhar. Então, eles têm uma pressão para entregar direitos. Só que essa pressão ela tem que ser contínua, né? Ela tem que ser contínua. Porque... E aí é o tema de sexta, né? É o tema de sexta. E a gente sabe que é muito difícil.
faz essa pressão contínua, né? Mas é só na democracia que a gente tem mais garantias de que esses direitos vão ser efetivados. Fora da democracia, a gente pode. O problema é que a gente não tem garantias, não tem elementos críveis que a gente fala aí usando a literatura de ciência política para garantir o cumprimento desses direitos. Ah, muito bem. Pessoal, estamos aqui com Frederico Bertolini. Nós vamos colocar, pessoal, esse PDF lá no curso para vocês acessarem do Observa DF. Vamos colocar mais informações sobre o site, tá? Fred, perguntaram aqui, pediram para você repetir o site, mas nós vamos colocar tudo lá no curso, mas repete, por favor, porque tem pessoas que não vão acessar depois a plataforma e talvez percam essa informação que é importante. Tá, Observa DF, tudo junto, né? Observa de observatório, Observa DF, DF de Distrito Federal. É só do Distrito Federal, tá, gente? Porque é um projeto específico da UNB, não é nacional. Sei que aqui vocês têm um público grande de muitos lugares, mas também as universidades podem reproduzir a experiência do Observa DF localmente. Então, já fica aí quem está ligado a alguma universidade a sugestão para propor, né, localmente. Então, é observadf.unb.br. Eu vou até comentar aqui, observadf. Sabe o que eu vou fazer? Eu criei esse perfil aqui, né, para fazer a live com vocês, porque eu sei que o público de vocês é imenso. Então, eu tinha só um perfil pequenininho ali, que eu tinha só foto de família. Aí eu criei esse perfil para poder adicionar as pessoas. Então, eu vou botar no meu perfil também o site do Observa DF, porque lá tem muita coisa interessante. E o que é legal? Porque a gente disponibiliza os estudos, só que a gente também disponibiliza os dados. E além dos dados, a gente disponibiliza os questionários. Então, se você quiser reproduzir, tendo uma amostra estatisticamente confiável aí na localidade de vocês, é possível, entendeu? Então, é bem interessante. Bem legal. Vale a pena vocês conhecerem aí e agradecer o espaço aí para divulgar o Observa. Legal, pessoal. Eu sugiro até que vocês, né, procurem aí o vereador, né, até o prefeito, né, os políticos da sua região, deputados, né, e proponham aí, né, que eles incentivem, né, as universidades também, incentivem a produção desse tipo de estudo. Por quê? Joga luz. Deixa eu ver onde que o poder público está gastando dinheiro. Isso é bem importante, né? Eu fiz um estudo na região do Vale do Aço, em Ipatinga, né, mas focando lá 40 anos atrás na virada para a democracia. Aí o que acontecia? Se descobriu, a partir de verificações, até em loco, que os recursos eram canalizados das áreas pobres para as áreas mais ricas. Aí chegou uma nova gestão fazendo o óbvio, vamos fazer uma inversão de prioridades. E sabe o que foi interessante? Eles criaram naquela época, lá nos anos 80, né, um protótipo de orçamento participativo e faziam assembleias em que as pessoas discutiam a questão da ação coletiva que você discute na segunda aula, Fred. Onde vamos alocar os recursos escassos que nós temos? Aí havia aquela briga, eu vi um depoimento de uma pessoa que tinha mais condições, a reunião foi suspensa e levaram ele e uma senhora que estavam brigando pelo mesmo recurso. Levaram na rua da casa dela. Ele começou a chorar, porque era buraco, poste caído no chão. Não, de jeito nenhum, vamos aplicar esse recurso aqui, né, na prioridade dessa senhora, dessa família. Então, realmente, olhar, né, para o orçamento público, para as políticas públicas, isso é bem importante. Por quê? Mais uma vez, né, pessoal, a educação pressupõe isso. Conhecimento, informação, e muitos políticos não querem que você tenha esse conhecimento e essa informação. E você tocou, Fred, no tema dos novos fascismos, né, que é algo bem interessante. Tem um livro que eu até recomendo também para o pessoal que está aqui acompanhando, do Eric Hobsbawm, chamado A Era dos Extremos. É bem interessante, né? Esse autor, nascido na Alexandria, britânico, uma pessoa muito culta, já faleceu com quase 100 anos, mas todos os livros do Eric Hobsbawm sobre história internacional são fantásticos, né? E esse livro é sobre a Segunda Guerra Mundial. E ele mostra o seguinte, olha, a Segunda Guerra Mundial,
confrontou o seguinte: de um lado você tinha os países fascistas do eixo, você tinha as democracias e você tinha o socialismo real com a União Soviética, que nem estava fora da guerra, não estava na guerra, estava fora da guerra, foi atacada e entrou no lado dos países aliados dos democráticos. Aí o que aconteceu? Em 45, a guerra acaba e os países fascistas, né, que é a Alemanha, Itália, Japão, esses países saem derrotados da guerra, aí se pensa, nossa, acabou agora o fascismo. Só que não, está voltando tudo. E aqui no Brasil, nós tivemos uma experiência fascista, tivemos várias, na verdade, mas uma delas lembra aqui o tema da 18ª semana, que é o integralismo. Acho que todo mundo aqui estudou na escola, né? A chamada Aliança Integral Brasileira, Deus, Pátria, Família. Tivemos esse movimento aqui no Brasil também. Eu queria que você falasse, assim, de forma bastante objetiva e bastante tranquila também, Fred, sobre os novos fascismos. Não estamos aqui falando do Brasil, tá, pessoal? Não queremos polarizar o que já está super polarizado. Estamos falando do mundo. É um processo internacional, não é mesmo, Fred? Sim, esses movimentos eles vêm no esteio dessa desesperança, né? Dessas crises da democracia. E aí o que acontece é que determinados políticos observam as preferências dos eleitores, observam essa demanda por soluções e, a partir daí, começam a denunciar esse processo de incapacidade da política de resolver os problemas. Então, eles começam a esvaziar o espaço da política. Eles falam, olha, os políticos não estão resolvendo. Eu tenho que resolver. Esse modelo de democracia não está resolvendo. Então, eu tenho que resolver com uma delegação completa do poder para que eu o exerça de forma irrestrita, sem controles. E aí é uma armadilha muito perigosa, porque as pessoas elas podem eventualmente, de fato, cair nessa armadilha, né? O processo de polarização ele contribui para isso, por quê? Porque o outro, como adversário, passa a ser entendido ou passa a ser transformado como outro como inimigo. E o outro como inimigo, ele não tem que ser alguém combatido politicamente. Ele tem que ser alguém eliminado. Então, isso é uma nuance, assim, porque qual que é a diferença da democracia? A diferença é que você tem projetos na democracia que estão em disputa. E isso é perfeitamente legítimo, essa disputa. Porque quando a gente fala comunidade, né, parece que existe algum tipo de interesse comum. E os interesses não são comuns. Eventualmente, a gente pode ter alguns interesses comuns, algumas coisas que estão ali sobrepostas. Mas a gente tem crenças distintas, a gente tem preferências distintas. E os projetos políticos, eles estão, de maneira justa, de maneira legítima, competindo na democracia por isso. Qual que é o perigo? O perigo é a partir do momento em que você deslegitima o outro como oposição. Você deslegitima o direito que o outro tem de pensar diferente de você. E a partir daí, você começa a comprar uma visão, comprar uma perspectiva de eliminação do outro. Toda perspectiva de eliminação do outro, ela descamba para algum tipo de fascismo, para algum tipo de espaço para o autoritarismo. E isso é potencialmente perigoso. Você falou do integralismo, é interessante, né? Porque assim, um conjunto de ideias que tem a ver na mesma base com a educação integral, ela se descambou, assim, se desviou para um caminho que não tinha muito a ver com os projetos emancipatórios, né? A ideia de educação integral ela tem que estar associada a uma ideia de emancipação. E os autoritarismos eles são o oposto dessa emancipação. Né? Eles são, de alguma maneira, o apagamento do dissenso, o apagamento do diferente, o apagamento do outro. E esse processo ele vem acontecendo já há algum tempo, né? E está, como você comentou, está associado. Ele é uma dessas crises da democracia. Né? Ele está
no contexto de uma dessas crises da democracia e num contexto de hiperpolarização, né? Como resolver essa questão? Bem, é muito difícil. É muito difícil porque esses projetos de poder, eles estão ancorados, são sustentados por estratégias de comunicação que são muito efetivas, que fazem um uso de rede social muito efetivo, infelizmente efetivo, mas a gente tem que reconhecer. É um uso efetivo de redes sociais e se utiliza especialmente da lógica algorítmica para promover isso, né? Então, os algoritmos eles são manipulados, são utilizados para isso, né? E esses projetos o fazem de maneira exemplar, assim, eles conseguem de fato mobilizar indivíduos para radicalizar e para chegar num ponto em que não tem mais nenhum contato com o outro, né? Isso a ideia de que você tem algum ponto de contato com aquele indivíduo de quem você discorda, ele é essencial para construir ponte, né? Porque ele constrói algum grau de empatia, né? A ideia é assim, por exemplo, a gente é professor aqui, eventualmente pode ter uma orientação política distinta. Esses projetos fascistas, proto-fascistas, esses projetos autoritários, o que eles fazem? Eles tentam enclausurar a gente em bolhas que a gente não perceba que tanto eu quanto você, a gente quer que a educação das crianças seja melhor. A gente quer que as pessoas tenham mais oportunidade, a gente quer que as pessoas trabalhem, estudem, se desenvolvam plenamente. Só que a gente acha que existem caminhos diferentes para isso, né? Tô imaginando como se a gente, aqui é uma situação hipotética, a gente tem visões políticas distintas. Então a gente só acha que são caminhos diferentes que a gente vai seguir para isso. Se eu tenho um estilo de comunicação, uma estratégia de comunicação que vilaniza a sua posição em relação a mim e me vilaniza em relação a você, eu vou tendo o apagamento desses espaços de conexão. Então, tudo que... E aí eu vou começando a criar estereótipos. Eu vou tentando ir reforçando esses estereótipos. A gente deixa de ser educador. Uma palavra que agora está doutrinador, é isso. A pessoa, para achar que um professor é um doutrinador, ela não consegue mais perceber o Edivaldo como um educador, como alguém que está lá, sala de aula, tentando se esforçar para aquelas crianças ouvirem o que ele está dizendo, né? Então, você acha que a professora está realmente preocupada em doutrinar alguém em algum tipo de ideologia política? Não, mas o problema é que quando você começa a criar essas bolhas informacionais, as pessoas elas se afastam tanto daquela realidade que elas às vezes estão vivendo ali com a professora do filho, da filha dela, que ela passa a vilanizar esse educador, esse professor. Então, assim, eu dei o exemplo da sala porque é um exemplo que está aí em voga, né? Assim, um exemplo que, de novo, faz parte de um tipo de retórica que tem muito sucesso, infelizmente. Tem muito êxito, né? E a gente tem que reconhecer, as coisas ruins eventualmente podem ser exitosas. E a gente está num tempo em que está cada vez mais difícil romper essas bolhas e criar essas pontes. Por isso que a escola também é muito importante, né? A escola é importante porque ela pode ser esse ponto de contato, né? Sair um pouco da bolha. A gente falou da coisa de, como é que foi a sua experiência lá no seu doutorado de sanduíche? Isso é, de alguma forma, tentar sair da bolha. Isso é, de alguma forma, entrar em contato com culturas diferentes, com... entender que por exemplo, nem todo mundo vai comer a feijoada brasileira. Ué, mas por que você não come feijoada? Não, porque eu não como porco. Mas você não... porque a sua cultura não... né? Mas eu não posso nem segurar esse copo de carne. Não, segura. Não, não posso segurar esse copo. E esse espaço de respeitar o outro, de entender o outro, né?
é super importante, mas sair das bolhas é difícil. A escola é um caminho. É verdade, gente. Olha, palavra importantíssima aí que o Fred citou aqui, né? Vilanizar. Não devemos vilanizar o outro. E essa conversa, pessoal, sobre educação integral comunitária, formação política e democracia, ela começa, de certa forma, em certa medida, nesse livrinho aqui, ó. Desculpa, eu não achei aqui a edição em português. Essa aqui é a original, olha. O Espírito das Leis, tá vendo? Esprit de Loire. L'Esprit de Loire, do Montesquieu. O Espírito das Leis. E tem uma frase nesse livrinho aqui, pessoal, não é um livrinho muito fino não, mas é um livrinho bem interessante, que é o seguinte, olha, o Montesquieu, ele chega à seguinte conclusão, a experiência, que ele estudou muito, estudou os persas, estudou todo o sistema político do mundo, da história, ele foi estudando, né? Eu até quero citar aqui, Fred, uma frase, alguém passou aqui e citou uma frase, nós postamos aí um tempo atrás e viralizou, que a frase é a seguinte, que tem tudo a ver com o que você está dizendo, né? Quando se nasce pobre, o maior ato contra o sistema é ser estudioso, não é? E o Montesquieu não nasceu pobre, nasceu rico, mas ele, gente, ele destruiu o sistema. Então, olha, não precisa ter o privilégio de ser pobre para você ser estudioso, né? E desmontar o sistema. O que o Montesquieu disse? Olha, a experiência mostrou que todo aquele que concentra poder tende a abusar dele, tende a se tornar um tirano. Então, a democracia, pessoal, com separação de poderes, é um antídoto contra a tirania, contra a opressão. Não tem como desenvolver educação integral em um ambiente opressor. E a expressão comunidade aqui é interessante porque comunidade em si já traz a ideia de liberdade, de desenvolvimento, de interações que não vilanizam os outros, não é mesmo, Fred? Não, completamente. A ideia de separação de poder, por exemplo, que você comentou, ela é essencial para a compreensão de direitos humanos. Ou seja, por que um julga e o outro executa? Por que um faz as leis, o outro julga e o outro executa? Justamente por conta dessa ideia de que a independência ela diminui pelo esquema de freios e contrapesos, né? Ela diminui a possibilidade que existe de abuso desse poder. Ela diminui o abuso desse poder. Né? Então, as cenas que a gente viu recentemente de policiais eventualmente sendo violentos com cidadãos, né? Enfim, das mais variadas situações, tanto os cidadãos certos, tanto os cidadãos errados, né? A percepção de que, poxa, o policial ele não pode jogar a pessoa da ponte porque a pessoa está infringindo algum tipo de norma, né? O que ele tem que fazer? Ele tem que agir de acordo com a lei, prender a pessoa. Se a pessoa resiste, enfim, um monte de coisa pode acontecer, né? Mas ele achar que a pessoa está errada de alguma forma e joga a pessoa de uma, né? Assim, não, isso fere absolutamente os direitos humanos, que, de novo, era alguém na moto lá, andando no viaduto, que não era eu, mas podia ser eu. E quanto mais pobre eu for, maior a chance de que fosse eu lá. Né? Isso é importante. Essa ideia de que você tem os poderes separados e de que o espaço da tirania é reduzido a partir desses controles, ela, de fato, assim, o grande fundador dessa ideia, o grande organizador dessa ideia, fundador não, mas o organizador dessa ideia seguramente é o Montesquieu. Bem bacana. Estamos chegando aqui já ao final, Fred, mas eu gostaria de pedir que você comentasse aqui. Eu estou aqui, pessoal, fazendo uma curadoria dos comentários, trazendo as questões aqui para o professor Fred, mas você citou a palavra polícia, né? Muito respeito gente, muito respeito à polícia, né? Realmente, a pessoa que veste uma farda, que está ali, né, na linha de frente contra o crime, que coloca a vida em risco, né? É uma pessoa que precisa ser respeitada,
precisa ser valorizada, né, pela sociedade, né? Como professor também é um elemento muito importante, né? Então, o policial tem que ser respeitado, mas é preciso tomar cuidado para que a polícia não seja contaminada com uma mentalidade autoritária. Eu fiz um estudo, né, que eu mencionei mais cedo, Fred, em Patinga, e estudei o massacre de Patinga que aconteceu dia 7 de outubro de 1963. O que eu observei lá? Uma polícia com mentalidade super autoritária que metralhou vários trabalhadores que estavam em greve. E não só isso, pisou nos trabalhadores, urinaram nos trabalhadores, trataram os trabalhadores como se não fossem humanos. Nós tivemos aqui, na 17ª semana Rede Pedagógica, o Miguel Arroio falando de resistência e de desumanização. Pessoal, se não tem direitos humanos, você tem desumanização. Não pensem vocês que se eu desumanizo aquela pessoa que foi jogada da ponte, que aqui o Fred, né, mencionou, que isso não tem consequência para mim. Sabe por quê? Porque eu compartilho com aquela pessoa da mesma natureza. Não é? Quando eu massacro uma pessoa, eu estou, de certa forma, massacrando toda a humanidade. Então, a polícia é muito importante e é uma coisa muito legal que você está dizendo, porque muitas pessoas, Fred, pensam o seguinte: olha, é muito fácil resolver o problema do Brasil e do mundo. Vamos multiplicar a polícia, controlar as pessoas, né? E isso já foi tentado, pessoal. E na Alemanha, talvez o nazismo tenha começado ali. A Alemanha estabeleceu uma coisa chamada ius policiae, que era o quê? Direito, olha só, policial, policialesco. O Estado se arvorava na prerrogativa de regular o espaço doméstico, de controlar a moralidade. Isso tem a ver com o integralismo. É o Estado que vai regular de alto a baixo. Não tem discussão. As decisões são tomadas no estilo top-down, né? De cima para baixo, acabou, resolveu, não tem discussão, né? E o que acontecia? Então, o Estado alemão, no século XIX, ele era pervasivo, regulava o espaço doméstico, a vida particular, a vida privada das pessoas. Gente, as pessoas na Alemanha Oriental, até pouco tempo, e já sob o comunismo, que é um outro problema que nós tivemos, né, no século XX, você ia para uma festa, tinha gente lá registrando o que você estava fazendo. Aqui no nosso encontro anterior aqui com a Érica e o Lino, nossa live anterior, se falou sobre registro, né? E havia registros, a polícia ia registrando. Aqui no Brasil também, eu pesquisei isso, Fred, muitos registros. As pessoas, né, que representavam algum tipo de ameaça para o sistema, elas eram fiscalizadas, espionadas. Tinha gente ali que você achava que era um amigo, que chegou na cidade assim do nada, caiu de paraquedas. Não, ele era um espião, ele era um P2, né? Ele era uma pessoa mandada pelos donos do poder para investigar a sua vida. Então, isso que é o totalitarismo, né? Isso que tem a ver com esse integralismo, de você ter esse controle do espaço privado e não deixar essas margens de liberdade que você mencionou, que são intrínsecas à democracia, não é mesmo, Fred? Imagina, Edvaldo, o custo de repressão. Porque é isso, reprimir tem um custo altíssimo. Né? Então, você vai mobilizar o Estado todo para impedir que as pessoas se emancipem, para que as pessoas sejam livres, para que as pessoas exerçam as suas potencialidades com plenitude. Então, você está fazendo um processo oposto do que faz a educação. Né? É isso. Você está pegando recurso que a sociedade produz, né? Porque o Estado não vai, o que produz é a sociedade. Né? O Estado ele organiza como vai ser ele vai organizar o poder, ele vai organizar como esse recurso vai ser executado, como ele vai ser gasto. E aí, em vez de colocar ou de reinvestir para melhorar a sociedade, ele reinveste para controlar a sociedade. E aí você tem um gasto. E é isso, tá? Boa parte, inclusive, dos regimes autoritários acaba padecendo porque não consegue se manter, porque não consegue mais recurso
para manter o aparelho repressivo. Né? Essa é uma das razões da transição, por exemplo. Você não tem mais recurso, a sociedade não consegue mais arcar com aquele custo de repressão. Então a repressão vai baixando e aí eles vão percebendo que é melhor você abrir mão do poder, investir em outra área ali, porque o custo de repressão está muito alto. E quando você coloca custo para reprimir, você está tirando recursos da educação. Né? Você está tirando recurso para uma política pública que vai, como a gente falou, garantir a plenitude das pessoas, que vai garantir emancipação, que vai garantir essa efetivação de direitos ou a percepção da inexistência desses direitos para que eles se mobilizem e lutem para que os direitos se efetivem finalmente. Muito bem, gente. Olha, o Fred ele tem umas sacadas que são geniais, né? Como essa daqui, né? Veja, que sacada sensacional. Uma vez a gente foi fazer uma gravação no Senado Federal e o Fred saiu com outra sacada genial, sabe? Ele disse o seguinte: olha, Edivaldo, né, a pessoa que trabalha com metodologia tem que estar pronto para se decepcionar. Gente, isso é genial. A pessoa que trabalha com metodologia tem que estar pronto para se decepcionar. Por quê? Você faz uma pesquisa e você tem certeza que o resultado será X. Só que o resultado vem Y. Você fica decepcionado, né? E tem que abrir mão, não é isso, Fred? E agora outro, né? Porque essa coisa, pessoal, depois reflita um pouco sobre isso. Os custos da opressão. Um carinha chamado Emile Durkheim disse o seguinte: olha, as tréguas impostas pela violência não se sustentam. Então, pessoal, a ditadura, até mostrei aqui para vocês, né, um livro sobre ditadura, e vou mostrar aqui outro, olha, de outro cara muito bom também, que é esse carinha aqui, ó, tá vendo? Olha, o nome dele é difícil, olha, Daron Acemoglu, tá vendo? É um cara da Turquia, e o James Robinson. Então, olha só, os custos, né, da opressão são muito altos. Aí o que acontece? No sistema de concorrência, eles não se sustentam, porque a democracia é mais leve. A democracia aproveita melhor a energia dos atores, a riqueza dos atores. Aliás, num livro lá muito antigo do Adam Smith, a ideia dele era buscar, não é, um sistema econômico o mais produtivo possível, com menos espaços de ineficiência, com menos custos. É um gasto desnecessário que não vai adiantar. É tipo malhar em ferro frio, não é mesmo, Fred? E é importante você citar esses autores que eles ganharam o Prêmio Nobel de Economia ano passado, né? Então eles são os atuais detentores aí do Prêmio Nobel de Economia, o Acemoglu e o Robinson. Sempre que eu lembro dessa ideia de custos transacionais ou de custos de repressão, tem um filme super interessante sobre mulheres negras na NASA que contribuíram para o programa espacial americano. Eu esqueci o nome do filme agora. Mas, assim, a ideia é basicamente essa. Você estava excluindo uma parcela da população, né, que podia contribuir. E aí, quando você deixa de excluir essa parcela da população, né, ou seja, a exclusão de pessoas negras, ela gerava um custo que você só tinha desvantagem. Né? Você só tinha desvantagem. A partir do momento que você incorpora aquelas pessoas, você consegue, elas conseguem transformar o programa espacial americano. Agora eu não lembro de cabeça qual é o filme, mas é um filme bem interessante. Depois o pessoal lembrar aí do filme. Não lembro realmente o nome do filme, mas a ideia é essa, né? E não à toa você citou aí os ganhadores do Nobel, o Acemoglu e o Robinson. Eles têm uma crítica assim, a essa ideia hipermissionalista, mas eles são pessoas que vale a pena serem lidas, né? Pessoal que não curte muito os mais liberais, assim, mas é uma leitura muito interessante, muito instigante. Você lembra o nome do filme? A Ana Correia Rodrigues falou. O filme é maravilhoso. Estrelas Além do Tempo. É isso, Estrelas Além do Tempo. Obrigado, gente. Esse meu, deixa eu procurar aqui. Estrelas Além do Tempo. Tá vendo? A inteligência coletiva é isso aí, pessoal. Isso.
Esse filme é muito interessante. Que ele mostra isso, né? Como que excluir aquelas mulheres geniais por uma questão de gênero e raça estava fazendo o programa espacial perder. É isso mesmo. Pessoal, nós estamos chegando aqui ao final dessa live maravilhosa aqui com o professor Frederico Bertolini, mas não fiquem tristes porque ele volta na sexta-feira às 19 horas para complementar esse mini curso Educação Integral Comunitária. Bacana demais, né? Vejam vocês que tem tudo a ver com a educação, né? Não tem como fazer uma educação neutra. Gente, não tem como. A educação é transformadora. E até colocamos aí hoje um post na rede pedagógica que eu gostaria que vocês depois comentassem, né? E eu vou já submeter aqui essa frase do Piaget, que está nesse post, para o professor Fred comentar nesse encerramento aqui dessa live. Pessoal, antes de ler a frase aqui, eu queria sugerir que vocês fizessem aí uma foto, um print aqui do professor Fred, aqui dessa tela, e que compartilhasse nos stories. E também que seguisse aqui o perfil do professor Fred. Esse perfil novo, outro perfil dele Agora é lá. aberto, então tem. Qual que é o perfil? Não decorei ainda, viu, professor? F. Bertolini, de Frederico Bertolini, né? Esse Bertolini tem um H aí no meio, que, enfim, essa coisa de pessoal que chegou da Itália, mudou o nome, mudou tudo. Então, o trisavô era Domênico, virou Domingos, o outro era Felite, virou Felício, e o Bertolini, que não tinha nenhum H, virou com H. Enfim, mas é isso, faz parte. Mas é F. Bertolini, então. Então é isso Seguir. faça o print, então, pessoal. Compartilhem nos stories. Sigam aí, F. Bertolini. Compartilhem também a rede pedagógica. Vamos fazer esse movimento crescer. Se você gostou, compartilhe. Ah, não gostei. Então não compartilhe, não. Beleza? Então vamos fazer o print agora. Eu vou tentar aqui desativar aqui os comentários. Não sei se eu vou conseguir, porque pronto, consegui. Podem fazer então, pessoal, o print. Muito bem. E a frase, professor, deixa eu fazer uma pose aqui antes dessa frase. Vamos lá. Isso. Podem compartilhar. Pessoal, a frase do Piaget, que está aí no feed de hoje, e que eu gostaria que vocês comentassem, e que o professor Fred vai comentar aqui nesse encerramento, é a seguinte. Jean Piaget, tá? O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Obviamente, pessoal, que um pensamento desse é totalmente incompatível com a autocracia, com a ditadura. Por quê? Na ditadura é fazer tudo igual para não mexer nas estruturas de poder. Aqui não, vamos transformar. Nasceu pobre, não tem que morrer pobre. Você pode galgar, né? Escalonar na sociedade, você pode crescer, você pode se tornar uma pessoa rica, né? Ah, família humilde? Não, mas você pode progredir. Então, Fred, comenta para a gente essa frase, por favor, do Piaget. Vou ler de novo. O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Esse processo reflexivo, ele é um processo de caráter individual, claro, mas ele é eminentemente um processo social e coletivo. Então, é interessante a gente pensar a educação crítica, a educação reflexiva, a educação emancipadora como um elemento que muda as pessoas, mas que mais do que mudar as pessoas, forma pessoas que vão atuar na sociedade mudando o mundo que elas vivem. Então, essa perspectiva coletiva, eu acho que é o que mais fica, é o que mais está marcado na ideia de reflexão. Ou seja, as pessoas, quando elas refletem sobre as experiências que elas estão tendo em sala de aula, elas o fazem a partir do outro também, a partir da coletividade, a partir daquele espaço social que elas estão partilhando com colegas de sala,
com professores, com professoras, com pais, com pessoas que são importantes na vida delas. Eventualmente elas podem, sei lá, não ter pai ou serem criadas, não ter pai, não ter mãe, serem criadas por outras pessoas ali que estão no ciclo familiar ou que se transformaram em família para elas, né? Mas todo esse processo ele é um processo coletivo. Então, só pode haver essa reflexão, só pode haver essa transformação se ela for coletiva, se ela for nesse espaço coletivo. Ah, muito bem. Gente, olha, eu vi aqui muitos elogios aqui à apresentação do professor Fred Bertolini, que volta na sexta-feira, dia 24, né, 24 de janeiro, às 19 horas. Você não pode perder. Muito obrigado, Fred. Nós vamos liberar agora, pessoal, uma videoaula lá no YouTube, né? Vamos liberar ainda uma aula do professor Lino. A do Fred vem logo em seguida, vale muito a pena. São duas videoaulas. Uma vai entrar hoje e a outra vai entrar, né, na sexta-feira. Vale muito a pena. Professor, pode dar uma última palavrinha de despedida aqui? E nós já estamos encerrando essa transmissão. Nossa, assim, agradecer demais. Essas conversas são sempre interessantes com vocês. A interação com vocês é sempre legal, sempre positiva e sempre me dá uma mensagem de esperança, assim, em relação à educação. Então, é muito legal estar em contato com vocês para entender que política em sala de aula tem, de fato, a ver com aproximar os nossos sonhos da realidade, né? A realizar e exercitar esse processo transformador que a educação propicia. Então, poxa, muito obrigado pela oportunidade. Gosto muito de falar com vocês. Se pudesse fazer, só ficava fazendo live com vocês, né? Parava de dar aula no NV para fazer live com vocês. Nossa, que honra, hein, pessoal? Essa rede pedagógica, não sei não, hein? Mas sigam aí, pessoal, F. Bertolini, sendo que tem um H depois do T, tá? Vamos trazer sempre o professor Fred aqui para compartilhar o conhecimento e as experiências dele, que são bastante ricas. Muito obrigado, viu, Fred? Valeu, eu que agradeço. Um abraço. Um abraço, até mais. Pessoal, Frederico Bertolini, uma estrela, né, da ciência política, né, bastante jovial, bastante inteligente, bem percussiente, aqui na 18ª Semana Rede Pedagógica. Ele que volta na sexta-feira, dia 24 de janeiro, às 19 horas, você não pode perder. Estamos, então, liberando agora uma videoaula, mais uma videoaula do professor Lino de Macedo, do minicurso Desenvolvimento Integral, e, na sequência, teremos uma videoaula do professor Frederico Bertolini. Se não der tempo de assistir hoje, não tem problema, vocês podem assistir depois. Lembrando que todos os conteúdos, todos os vídeos ficam disponíveis 30 dias após o encerramento do evento. Você pode acessar quantas vezes quiser, tá? Vai ter muita coisa bacana ainda, vai ter muita coisa bacana na plataforma. Para se inscrever, acesse www.redepedagogica.com.br. E se você digitar www.redepedagogica.com.br/sorteios, você vai ter as informações sobre os sorteios de diversos livros autografados do professor Vermeval Saviani, tá? Vai ser bacana demais, olha. Isso aqui deu até briga, gente, porque não foi nem combinado, não, mas o livro, esse livro aqui do professor Vermeval, chegou aqui autografado no meu nome. Nossa, mas a Érica ficou bastante brava, viu? Hoje já resolvi esse problema, né? Já pedimos também para mandar, e o professor vai mandar outros livros aí autografados para ela, porque realmente, né, é uma pessoa bastante... Gente, sinceramente, só de conversar com o professor Saviani, a gente já vai se engrandecendo, tá? Ele é muito agradável, muito gentil, tá? Muito educado. Eu tenho certeza que ele vai fazer uma contribuição maravilhosa aqui no evento, como fez também aqui, né, o Fred, né? O Fred é uma pessoa encantadora, com muito conhecimento, com muita humildade, né, com muita inteligência. E vejam, né, compartilhando aqui com vocês o conhecimento que ele tem, dizendo que adora fazer lives aqui na Rede Pedagógica. É uma comunidade realmente muito agradável. Aqui não tem polarização. Está todo mundo aqui unido pelo coração, né? Fazendo o melhor pela educação,
para se engrandecer, né? Mas antes disso, para engrandecer o outro, engrandecer a comunidade, né? Engrandecer o nível, né, de consciência. E eu falei esse nível de consciência, gente, em referência ao Oscar Motomura, que é uma lenda, né? Ele aí, Oscar Motomura, que é mentor, foi mentor da Luísa Trajano, da Magazine Luiza, e de muitas personalidades, de muitas lideranças, não é? No Brasil. Ele vai estar aqui no encerramento da 18ª Semana Rede Pedagógica. Vocês vão adorar, né? Mais uma vez, estar aqui com o Oscar Motomura, que já compareceu à 14ª Semana Rede Pedagógica, que foi sobre liderança. Eu até recomendo que vocês recuperem também esse conteúdo, tem muita coisa bacana lá. Tá joia? Estou aqui encerrando. Gente, olha, nós tivemos um pequeno problema aqui no Instagram, sumiram aqui os comentários e eu não estou conseguindo ver os nomes de vocês. Não estou conseguindo ver. Eu gosto sempre de encerrar lendo aqui os nomes das pessoas que estão participando, que é uma forma de retribuir também um pouquinho, não é? De toda a colaboração que vocês proporcionam aqui esse evento, que é um evento coletivo, é um evento de aprendizagem em rede. Então, eu vou pedir para vocês que digitem lá o nome de vocês nos comentários, tá? Que amanhã eu vou ler não só os nomes de amanhã, mas também os nomes de hoje. Então, deixe lá o seu nome, o seu perfil, ou então de uma outra pessoa que você quer que seja mencionada aqui, na 18ª Semana Rede Pedagógica. Nós vamos fazer lá um apanhado e citar vários destes nomes que ficarem ali registrados, tá joia? Se você gostou dessa live, compartilhe nos stories, tá? Recomendem. E lembrando que você pode convidar amigas e amigos para fazer a 18ª Semana Rede Pedagógica, porque os conteúdos já passados, eles continuam na plataforma, foram salvos e podem ser recuperados e são acessíveis gratuitamente para todo o público durante 30 dias, tá joia? Sem nenhum tipo de custo, sem nenhum tipo de despesa. E o certificado, ao final, para quem completa a formação, é de 120 horas e também não é cobrado. Pessoal, foi um grande prazer, uma grande honra estar aqui com o professor Fred Bertolini e com cada uma de vocês. Tá? Daqui a pouquinho, a Érica vem trocar uma ideia com vocês, tá? E amanhã, né, essa terça-feira, dia 21 de janeiro, às 19 horas, tem um minicurso aqui sensacional, que é Educação Integral Digital, com a professora prodígio, que é a Fabiane Gontijo. Ela que é professora, né? Ela é uma consultora também educacional na área de tecnologia. Ela trabalha no Bernoulli, que é um dos melhores centros educacionais do Brasil. Vai estar aqui amanhã compartilhando conosco aqui a sua experiência, os seus conhecimentos. Vai ser bacana demais. Como fazer um uso adequado, otimizado das tecnologias, das novas tecnologias, da inteligência artificial, dos algoritmos na escola, na educação de crianças, de adolescentes e de adultos, né? Vai ser bacana demais, não perca amanhã, terça-feira, dia 21 de janeiro, 19 horas, Fabiane Gontijo, na 18ª Semana Rede Pedagógica, Educação Integral. Não perca. Tchau, pessoal.